Boa tarde a todos e todos aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando na internet. Meu desejo é que a nossa tarde seja a melhor possível. Uma tarde que todos nós possamos absorver das energias positivas aqui do nosso ambiente. Aqueles que estão nos acompanhando, absorver da energia emanada através do nosso Wi-Fi do amor. E que mais do que isso, que a gente possa, através do entendimento da palestra, obter novas compreensões da vida, de nós mesmos, principalmente em relação a esse tema de hoje, né? Do amai-vos e instruí-vos. Esse tema, para quem não sabe, ele é baseado numa mensagem, que aliás eu já vou até colocar aqui. É baseado numa mensagem do Espírito da Verdade. Essa figura aí mostra ali o Allan Kardec fazendo o seu trabalho de compilação da doutrina, seguido ali sendo assessorado, na verdade, por vários espíritos. E o Espírito da Verdade é um espírito que meio que comandou esse processo da vinda dessas mensagens do plano espiritual e não quis dar um nome, né? Ele falou assim, pode me chamar a verdade. Tem especulações em relação a quem seja esse espírito, mas para nós o que importa não é quem ele foi, porque se ele não quis dar o nome, deve ter a razão dele, certo? O que importa é o conteúdo das coisas que ele passa. E foi ele que cunhou essa frase aqui, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então ele está enxortando os espíritas a se amarem, até porque naquela época muitas das pessoas que buscavam estudar a doutrina espírita tinham ideias, conceitos, filosofias, religiões diferentes. Daí a necessidade do amai-vos, né? E instruí-vos, aprendei da doutrina, né? E ele faz um complemento aqui, olha. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, se nós quisermos buscar as verdades, estão contidas no Evangelho. Agora, os erros, né, que estão lá enraizados, quando se construiu uma doutrina a partir de Jesus, esses são humanos. E a doutrina espírita veio para esclarecer em relação a essas questões, abrindo um leque, né, para se entender Jesus, para entender o próprio Evangelho e por aí afora. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, se nós quisermos entender a vida, entender as situações que nós vivenciamos, estudando a doutrina nós vamos encontrar. Mas nós vamos explorar um pouco mais essa questão do amai-vos, em primeiro lugar, e instruí-vos em segundo lugar, para depois juntar tudo, tá bom? Juntar os dois no final, numa conclusão. Vamos começar entendendo o que é o amor. Afinal, né? O que é o amor? O amor é um sentimento nobre e estranho. O amor está em toda parte. O amor com amor se paga. O amor é Deus, logo Deus é amor. O amor não busca os próprios interesses. O amor não se cansa. O amor é a expressão máxima de carinho e cuidado. Isso são expressões que eu fui pegando assim, né? Do que significa o amor para algumas pessoas, alguns pensamentos. O amor verdadeiro é expresso pela afinidade espiritual entre os seres. O exemplo de amor real é aquele entre pais e filhos e vice-versa. Na realidade,
estamos aprendendo a amar através das várias reencarnações. Aqui já é uma observação minha. Então, se nós quisermos buscar a expressão real de amor, pais e filhos. Porque quando você coloca o casal, por exemplo, aí já dá uma outra conotação, a conotação da paixão, que não necessariamente é amor. Entre pais e filhos, não há a paixão, há o amor verdadeiro, o amor desapegado. Quer dizer, esse que deveria ser o real, né? Apesar que tem pais aí que se apegam ao extremo. Mas estamos aprendendo, essa observação que eu faço aqui, né? Estamos aprendendo a amar verdadeiramente através das várias reencarnações. Por quê? Porque nós estamos nos revezando em relação às questões, por exemplo, marido, esposa, filho, filha, parente, avô e por aí afora. Nessas mudanças, nós vamos aprendendo a amar espiritualmente falando. Independentemente do físico, independentemente das paixões humanas. É o amor espiritual que a gente vai aprendendo a conhecer e a exemplificar. Vamos ver o amor para Sócrates. O que é que ele falava de amor? Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Então, Sócrates está colocando o amor como algo assim que transcende. Né? É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Quem ia pensar em descrever o amor dessa forma, né? Só um grande filósofo mesmo. E nós paramos para pensar um amor dessa forma? Nós estamos tentando entender aqui qual é o verdadeiro amor, tá certo? Vamos seguir aqui. O amor para Paulo de Tarso. O amor é paciente, é brando, é benfazejo. O amor não é invejoso, não é temerário, nem precipitado. Não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Gente, eu já tive a oportunidade de usar essa frase aqui do Paulo, quando eu estava ajudando um amigo lá na cerimônia dele, né? E é impressionante o que ele fala aqui do amor. Mas ele segue, ó. O amor não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, pegar esse resumo da descrição do Sócrates, mais essa descrição do Paulo sobre o amor, a gente já começa a extrapolar a ideia banal que nós temos do amor. O amor descrito por Leon Denis. Para quem não sabe, Leon Denis é um espírita, né? Francês também, da época do Kardec. Logo após o desencarne do Kardec, ele se notabilizou como espírita. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. O amor profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres. Deus é o seu foco.
como o sol que se levanta indiferente sobre todas as coisas e aquece a natureza, o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Nossa, isso aqui eu achei... Vou ler novamente. Seus raios penetrando através das trevas do nosso egoísmo vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. O amor para Jesus. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aqui é uma frase que é muito mal compreendida, e a gente não consegue pensar como é que eu posso amar meu inimigo. É porque a gente tem a ideia do amor, esse amor-paixão, né? Que você precisa Quando, na verdade, o amor é muito mais do que isso, é você transmitir a sua energia, principalmente uma energia de paz, uma energia de não belicosidade em relação ao outro. É você não desejar o mal, é você, espiritualizando-se, entender o outro, em razão da sua inferioridade, talvez, da sua falta de compreensão das coisas e por aí afora. E Jesus faz aqui o convite para a gente aprender a amar os inimigos. É extrapolar, né, em termos desse amor banal que a gente aprende. Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis, os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é uma proposta em que aqueles filósofos, como a gente viu Sócrates falando, Leon Denis falando, né? É o de você extrapolar de fato a sua ideia de amor. E aprender a olhar Deus como amor, e não aquele Deus que te pune, que te castiga, que quer teu mal, que te persegue, te julga, te condena. Esse aí é o amor humano, não compreendido. Amar a Deus acima de todas as coisas vai te fazer amar o próximo como a ti mesmo. Você vai amar o outro, aprendendo a se amar também. Coisa que dificilmente nós fazemos. Nós somos desde berço orientados a talvez não gostar tanto da gente, né? Pelas coisas que a gente aprende, pela forma como a sociedade se posiciona. Se você não tiver sucesso, você não é alguém para ser amado. É só olhar isso. Parece que para a gente ser amado, a gente tem que ter sucesso. Quando, na verdade, o maior sucesso é a nossa própria vida. A nossa existência. A aposta que Deus fez em nós. Mas nós duvidamos dele. O amor para os espíritos. A lei do amor está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha o que eles estão falando. Os sentimentos são os instintos. Sabe aquelas suas ações instintivas, aquilo que vem da animalidade do ser? São os instintos elevados à altura do progresso feito. Aqui a gente já vai começar a unir amor e
Instrução, né? Progresso. Em sua origem, o ser humano só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. É ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. E aí ele segue. Depois eu convido vocês a lerem o resto. Olha quanta coisa nós estamos trazendo aqui sobre o amor, que até então a gente sequer imaginava. Entendendo, então, o que é realmente o amor. Sócrates disse que o amor está na natureza. Paulo disse que o amor é o sentimento por excelência. E Leon Denis o compara ao sol. Segundo Jesus, o amor encerra todas as leis e para amar o próximo é preciso amar a si mesmo. Então, só podemos dar aquilo que possuímos. Se eu não me amo, eu não consigo amar. Se eu não me respeito, eu não consigo respeitar. É preciso que a gente tenha essa compreensão de extrapolar o egoísmo, segundo os próprios espíritos disseram. Segundo os espíritos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, e o amor é o mais sublime dos sentimentos. Porém, há diversidades de evolução no planeta. Então, se eu, por exemplo, que já tenho uma certa compreensão, que segui os conselhos do Espírito da Verdade, estou me instruindo na doutrina, eu começo a ter uma compreensão de que eu estou capacitado para entender aquele outro que não consegue pensar como eu, ainda. Porque ele não teve oportunidade de conhecer as coisas que eu conheço. Mas quem é que pensa assim? Quem é que consegue amar o inimigo, por exemplo, como pediu Jesus? Quem é que consegue ter a compreensão de que é um ensinamento espírita esse, tá? De que nós vivemos num mundo com diferentes níveis de espíritos, de compreensão, de entendimento, da compreensão de fato o que é o amor e por aí afora. Então, o amor elevado ao instinto, né? Mais instruído, vai te fazer ter essa compreensão. E, consequentemente, você deixa de sofrer por coisas que não deveria. Você passa a ter uma outra compreensão da vida. E das suas relações com a sociedade em si. Existem pessoas que mal saíram da primitividade e ainda estão ensaiando os primeiros passos de saída do instinto de preservação para uma sensibilidade amorosa. Assim, confunde o amor com outros sentimentos menos nobres. É a posse, é a paixão, é a necessidade de satisfazer o ego, o egoísmo. Esse não é o amor, ainda. Essas pessoas ainda não aprenderam. Sofrem e fazem os outros sofrerem. Porque não se instruíram ainda. O amor sem a instrução, entre aspas, educação, pode converter-se em aprisionamento afetivo, enquanto que o conhecimento sem o amor
consegue gerar comportamentos cruéis, mesmo quando se afirmando portador de objetivos enobrecidos. Então, isso aqui é interessante. O amor sem a instrução pode converter-se em aprisionamento afetivo. Aquilo que a gente estava falando do egoísmo, né? Do amor posse, para satisfazer mais o seu ego do que outra coisa. Enquanto que o conhecimento sem o amor, por isso que o Espírito da Verdade falou, amai-vos e instruí-vos. O conhecimento sem o amor gera comportamentos cruéis. Mesmo quando afirmando, né, que tem objetivos enobrecidos. Daí a razão, então, da gente entender agora o que é instrução e a necessidade dessa educação, de entender o processo de educação. Fechando aqui essa parte do amor. Definição, né, de instrução. É transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino, treinamento. Educação formal fornecida por estabelecimento de ensino. É o ato ou ação da busca de aprendizado, conhecimento e entendimento de algo ainda não conhecido ou compreendido. Então, não é só estudando que a gente aprende, é observando, é sofrendo, às vezes, as consequências de alguma coisa. É assim, às vezes esses conhecimentos vêm com base. Quem já não viu pessoas cheias de teoria recebendo lições de pessoas que só têm a prática? A convivência gera também o conhecimento. As experiências geram conhecimento. Agora vamos ver o pensamento do mestre. Para quem não sabe, esse aí é o professor Denisard Hippolyte Léon Rivail, quando iniciava em Paris a sua carreira pedagógica. E quem é o Hippolyte Denisard Rivail? É o Allan Kardec. Ele, quando professor, no livro Plano para Melhoramentos da Instrução Pública, de 1828, eu trouxe uns trechinhos aqui. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os dos vícios. Quer dizer, reprimir os do vício. Então, olha o entendimento que ele tem de educação. É a arte, não é a educação de instrução, mas é a educação da moral, do indivíduo em si. Os meios apropriados para educar a juventude constituem uma ciência tão distinta que, para ser educador, se deveria estudar como se estuda na medicina para ser médico. Ai, meu Deus. Seguindo. Ora, como se sabe, o hábito é uma segunda natureza que nos leva, malgrado nosso, a fazer uma coisa, a maior parte das vezes, sem que a nossa vontade dela participe. Daí o que se denomina nossas inclinações, que nada mais são do que hábitos inveterados. Então ele está falando aqui dos instintos, ele está falando dos hábitos, ele está falando das convicções que as pessoas têm, da forma como elas tratam determinadas coisas, baseadas, sei lá, na falta até do conhecimento, na falta da experiência, baseada... sempre foi assim, por exemplo. A gente já não ouviu coisas desse tipo? Que não se pode esperar obter um bom sistema de educação e, por consequência, uma boa educação moral, senão quando se tiver uma totalidade de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo da sua missão e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. Acho que todo professor deveria ler isso. Educação segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, tá? Eu tirei esses trechinhos aqui. É através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso pessoas novas. Por isso, a educação, desde a infância, é de uma importância capital. E aqui ele não falou nada que a gente não sabe. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular,
é ensinar a governar-se, a conduzir-se como um ser racional e consciente. É entrar na vida capacitado não apenas para a luta material, mas, sobretudo, para a luta moral. Então, aqui a gente já começa a ter uma compreensão de que a educação é um conjunto de coisas. Não é só aprender a ciência, saber ler, escrever, calcular. Olha o que ele fala, aprender a governar-se, a se conhecer, conhecer suas emoções, saber como reagir em relação às coisas. Vocês querem um exemplo disso? Eu mesmo, na minha infância, eu aprendi que ter raiva, por exemplo, era algo ruim, algo que eu não deveria sentir. Natural, certo? Isso aí a gente aprende. Só que a gente sente raiva. Você consegue inibir a raiva se você não trabalhar ela? Se eu fui ensinado a não ter, eu faço de conta que eu não tenho. Aí quando ela vem, o que acontece comigo? Eu não sei trabalhar. É o que ele fala aqui de aprender a governar-se. Olha que sentido de educação. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, teria para a humanidade consequências incalculáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração, ensinemos-lhes a se despojarem de suas imperfeições. Lembremos-nos de que a ciência, por excelência, consiste em melhorar. Só voltando aqui. Hoje em dia se tem um conceito de que a educação se dá na escola. Os pais esperam que a escola eduque. Quando, na verdade, o conceito real da educação é o do lar. Na escola você vai aprender a calcular, a fazer conta, né? A ler, escrever, a se relacionar, mas a educação de fato é de casa. O que nos dizem os espíritos em relação a essa questão? Há um elemento que não se costuma considerar e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E aí eles seguem aqui, eu cortei essa parte. Porém, não nos referimos aqui à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vocês veem que interessante, né? O professor Denizar falou isso lá atrás, quando ele era jovem, e os Espíritos vieram confirmar para ele aqui na questão 685 do Livro dos Espíritos. A questão dos hábitos. À medida que os seres humanos se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Então, aqui já é a questão 917. A cura poderá ser demorada. A cura do egoísmo aqui, tá bom, gente? A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Isso só acontecerá se o mal for atacado pela raiz, ou seja, pela educação. Não pela educação que tende a fazer pessoas instruídas, mas a que tende a fazer pessoas de bem. Então, olha que mais uma orientação aqui, né? Aprendendo a separar o que é educação. A educação bem compreendida é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece de manejar as inteligências, poder-se-á
e endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. É preciso cuidado desde o berço, né? Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. E se verá que, se existem naturezas refratárias que se recusam a aceitá-las, há mais do que se pensa, as que exigem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Então, aqui eles estão dizendo que é preciso regar, que é preciso fazer, porque, de fato, pode ter alguns que sejam refratários, mas a grande maioria vai render bom fruto. Quando bem compreendido e se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Por isso que o Espírito da Verdade falou, olha, instruí-vos na doutrina. E os Espíritos estão dizendo aqui que quando bem compreendido e de fato, né, vivenciado, praticado, o Espiritismo vai transformar as relações sociais. Porque nós vamos nos transformar. E ao nos relacionarmos, nós vamos estar, imagine nós nos transformando e o outro se transformando e a gente se relacionando num ambiente de instrução de fato, num ambiente de educação moral adequada, onde o amor transcende o amor do objetivo, que é o amor espiritual. O egoísmo não vai estar presente. A posse não vai estar presente. O livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos gastamentos do mal. Essa aqui eu vou ler de novo, porque é a questão 872. Olha o que ele fala aqui. O livre-arbítrio, que é a capacidade que nós temos de escolher, existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas. Então, a gente já escolheu antes. E no estado corpóreo, no físico, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos do mal. Então, é assim, nós agimos instintivamente. Lembra que também já falamos sobre isso ali, um trecho? E, usando a razão, se sobrepondo ao instinto, nós tomamos as nossas decisões. Usamos a partir daí o nosso livre-arbítrio e é aí que nós vamos mostrar quem somos de fato. Não agindo por instinto, porque agir por instinto todo mundo age. Somente quando você se vê acuado, quando você se vê acossado, quando você leva um susto. Mas quando a adrenalina baixa e você usa a razão, é aí que você vai demonstrar o quão educado moralmente você está. Porque você vai fazer a escolha no âmbito do corpo físico. É para pensar muito sobre isso, tá? Cabe à educação combater as más tendências e o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da real natureza moral do ser humano. Cabe à educação combater as más tendências e o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da real natureza moral do ser humano. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e as condições físicas pela higiene. Então, ele está separando a questão da educação moral da inteligência. Tá certo? Bom, então, entendemos aí o que é o amor, agora entendemos a questão da educação, que ela tem a ver com a moral, de fato. Né? E vamos ver, então, que a educação adequada gera o amor. Presta atenção nessa imagem. Ao término da Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração nazista, foi encontrada uma carta dirigida aos professores com a seguinte mensagem: prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração.
Durante minha prisão, meus olhos viram que nenhuma pessoa deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças frágeis e inocentes envenenadas por médicos instruídos e diplomados para salvar vidas. Olha. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Então, meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever, história e aritmética só são importantes se ajudarem a tornar nossas crianças mais humanas. Vou voltar aqui. Eu achei fantástica essa carta, porque tem tudo a ver com o que a gente viu até agora. Na verdade, é um resumo do que a gente viu até agora, do amai-vos instruí-vos. Mas tem um detalhe interessante aqui nesse livro, O Exilado. Para quem não sabe, esse livro aqui, o título do livro é O Exilado. Mas, na verdade, ele contém várias histórias que os espíritos contaram nas sessões mediúnicas, com o Hermínio Miranda aqui, tá? Então, além desse aqui, tem a Irmã do Vizir, tem o outro que é O Exilado, a Irmã do Vizir... Nossa, esqueci o nome do outro. Tem o Diálogo com os Espíritos e por aí afora. Mas esse livro em específico, cujo título é O Exilado, ele pegou a história de um espírito que eu vou falar para vocês rapidamente aqui. O Exilado conta várias histórias de espíritos, dentre elas a jornada de um espírito que viveu em Capela, estrela da constelação do Cocheiro. E em uma de suas reencarnações na Terra, como feiticeiro, ele se envolveu com inúmeras mortes. Por que é o exilado? Porque ele veio desse planeta mais evoluído aí, que é Capela, que fica numa constelação distante. Ele, como espírito, foi exilado de lá e veio para a Terra, para ajudar na Terra num processo de desenvolvimento. Então, era um espírito que já tinha uma certa cultura lá, conhecimentos, e ele é trazido para cá para ajudar. Ele foi exilado de lá para ajudar aqui, tá bom? E numa das suas vidas aqui como feiticeiro, ele fez uso, né, dos seus conhecimentos para coisas absurdas. Então, e o relato desse espírito, muito instruído e educado, conta ter participado das experiências filosóficas da antiga Grécia. Porém, apesar de instruído, não conseguia desprender-se da terra, pois não tinha ainda aprendido a amar verdadeiramente. Então ele conta no livro que ele tinha essa instrução, ele tinha os conhecimentos, toda a filosofia, mas ele não aprendeu a amar, de fato. Então ele não conseguia se desprender. Vocês percebem, então, que não é a cultura, pela carta que nós lemos lá, né? Pelo relato desse espírito aqui, que é preciso mais do que só cultura. E a gente tem que dar razão para o Rodeni, para o Kardec, os espíritos, em relação à questão da educação moral. Então, olha, amor e educação é sinônimo de evolução espiritual. Aqui é só uma figura de linguagem, tá, gente? Imagine que você, para evoluir, você tenha que se tornar um anjo, né? Onde você tem as asas. Não existem as asas nos anjos, mas imagine que seja. Então, uma é o amor e a outra é o conhecimento adequado. Se você não tiver mais uma do que a outra, você não vai conseguir o equilíbrio. Essa é a ideia. A lei renovadora do Cristo, que modificou o mundo e ainda hoje continua a transformar os corações endurecidos, foi a lei do amor. Sua maior lição foi dada através dos exemplos de paciência, respeito, benevolência, determinação, carinho, amor e paz. Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem
olham, ouvem, mas não entendem. É, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Então, olha que interessante. Sabe aquilo que eu estava falando, de você se interrelacionar com pessoas que ainda não têm determinados conhecimentos? E você querer impor a eles esses conhecimentos? Ou a tua forma de pensar? A tua forma de agir? Isso é, de fato, o comportamento de alguém que compreende o que é o verdadeiro amor e o que é a verdadeira instrução moral? Para pensar, né? Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então ele está falando aqui das pessoas que têm o conhecimento e o retêm para si. É a vida de um egoísta. Então sabe essas pessoas que se isolam? Ficam isoladas para se ligar com Deus, com tudo e tal. Pode até conseguir um processo de... Mas não estão evoluindo de fato, porque não estão ajudando a humanidade a evoluir. Estão agindo como egoístas. E isso não é o verdadeiro amor. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas, pois nem todos estão preparados para entender e aceitar certos ensinamentos. A nova lei que nos chega com a revelação espírita é a lei da instrução, pois é o Espiritismo o nosso grande instrutor, que nos lembra os ensinos evangélicos, explicando-os. É a doutrina que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que ainda estamos na Terra. Bom, vocês viram o relato do exilado, né? Por que ele ainda estava na Terra? Ele tinha instrução, tinha conhecimento, filosofava pra caramba, mas não aprendeu a amar. Né? E se nós quisermos saber quem somos, por que estamos aqui, o que acontece conosco, é estudar a doutrina. É o instruí-vos que o Espírito da Verdade falou. É o Espiritismo que nos consola em nossas dores e em nossos desesperos, não por uma vaga promessa, mas pelo conhecimento do nosso destino. Isso é um trecho, né, ditado por Herculano Pires no livro Tesouro dos Espíritos. Concluindo, fechando a palestra. Olha aí, nós abraçando um livro. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Não sei se tem questões. Perguntas na internet? Então eu vou encerrar. Eu acho que vocês estão precisando ir para casa. Que Jesus os abençoe, então, e permita que nós possamos aurir das energias que vão nos ajudar no nosso reequilíbrio, né, espiritual, emocional, e que nós possamos regressar para os nossos lares em paz e harmonia, e que a gente possa estender essa energia amorosa a todos que cruzarem o nosso caminho. Tá bom? Tudo de bom para vocês.